queridos, eu estava aqui orando, eu lembrei disso. Eu não gosto de ficar trazendo casos fatídicos, mas acredito que todos ou muitos viram um caso horrendo que aconteceu essa semana, a semana passada, de um adolescente matou toda a família. E a gente olha aquilo, as origens de tudo aquilo, é algo assustador. Amados, nós precisamos lembrar disso. Deus nos deu essa responsabilidade. Você imagina eu tento fazer uma comparação, é como se alguém nos desse uma maleta, eu não sei qual é, acho que o ouro é o metal mais precioso que existe, não sei se tem algo mais caro que o ouro, que seja de volume pequeno, mas imagina você com uma maleta de ouro, andando no meio do centro da 25 de março, em São Paulo. Cuidar dos filhos, queridos, é mais ou menos isso. Educar os nossos filhos, ensinar a eles o caminho, ou no caminho em que eles devem andar, é mais ou menos isso. Não é fácil. Eu tenho dito isso para os meus filhos e hoje eu reconheço. O mundo está cada vez mais sedutor. Ele sempre foi sedutor, mas cada vez ele está mais sedutor às gerações que vêm. E nós precisamos entender, amados, que nós precisamos proteger os nossos filhos. De que forma? Orando, mas ensinando. Lembra que eu disse há tempo atrás? Não é ensinando o caminho, mas é no caminho. Andando, sendo testemunha e sendo exemplo. Amém? Glória a Deus. Eu tenho sentido falta de alguns irmãos hoje, não sei a motivação ou a desmotivação, mas louvado seja Deus pela sua vida, que hoje decidiu estar aqui. Queridos, hoje eu quero trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, e é uma palavra para nós refletirmos e pensarmos sobre a nossa trajetória. Lembra que eu disse aqui no começo, eu tenho uma listinha aqui de nome, de oração que nós fizemos, algumas pessoas que, a maioria, enfermidade, e nós muitas vezes focamos a nossa vida nisso. Nós precisamos de cura, nós precisamos de provisões, nós precisamos de paz, e tudo isso faz parte do Evangelho. Mas nós nunca podemos nos esquecer que o motivo pelo qual o Senhor Jesus, o motivo principal pelo qual o Senhor Jesus morreu na cruz, foi para nos dar a vida eterna. Nós não podemos nos esquecer, queridos, que a nossa trajetória aqui nessa terra, seja ela 70, 80, 90, 100 anos, estava até falando para o meu tio, e eu esperava que ele dissesse um amém. Eu falei, tio, hoje quanta gente está vivendo até os 90, 90 e poucos anos? Fala amém hoje aí, tio. Amém. Homem precioso, a gente quer esse homem com a gente até... acho que é isso, né? Ele está querendo um pouco mais. Mas nós precisamos lembrar que a nossa expectativa, a nossa perspectiva, a nossa promessa, ela é para a eternidade. Se nós olharmos, eu falei isso domingo passado, o propósito que Deus tem para nós é um propósito eterno. É um propósito, amados, de vida eterna. Eu não sei você aqui, se você já foi estagiário, mas como é ruim entrar numa empresa sabendo que você vai ter que ficar 3 meses, 6 meses, uma vaga temporária, e aí você entra na empresa e gosta da empresa, e aí depois de um tempo você fala, olha, infelizmente está encerrando o contrato. Queridos, Deus tem um propósito conosco eterno. Não é só para essa vida. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos entender, isso tem que ser sempre fixado nas nossas mentes, que o nosso propósito de vida, ele é eterno. Amém? Dito tudo isso, se você puder abrir, primeira carta a Timóteo, capítulo 6. E antes de eu falar o versículo, eu gosto de contextualizar um pouco. Aqui, Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, ele começa a falar, ou melhor, ele continua, né, a falar tantas coisas, e ele, em determinado momento, aqui ele chama a atenção de Timóteo nessa carta a duas coisas: aos falsos mestres e ao amor às riquezas. E queridos, isso
hoje nós temos vivido isso de uma forma tão intensa, onde nós vivemos num mundo onde os falsos mestres e o atrativo às riquezas têm seduzido, afastado e atraído muitos servos e servas de Deus. E Paulo, já claro, ungido pelo Espírito Santo, há mais de 1900 anos atrás, escreve isto a Timóteo, mas não a Timóteo somente, não a igreja da qual Timóteo cuidava, mas sabendo que esta carta, ou melhor, mesmo que ele não soubesse, o Espírito Santo sabia que esta carta seria importante para nós, hoje, cristãos do século 21, para nós olharmos, entendermos, aprendermos e não cairmos nas ciladas de Satanás, para que os falsos mestres não nos afastem do propósito de Deus e o amor à riqueza, ou o amor às riquezas, nos seduzam a ponto de nos afastar de Deus. Então Paulo aqui vai discorrendo e fala tudo isso. E aí, na parte que eu quero meditar nessa noite, no versículo 11, 1 Timóteo 6, versículo 11, Paulo dá um conselho aqui, finalizando a primeira carta que ele envia ao seu discípulo, ao seu filho na fé, Timóteo. Ele diz assim: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Amém e amém. Que palavra maravilhosa, queridos. Como eu estava dizendo, Paulo faz um alerta a Timóteo, a igreja que Timóteo estava cuidando, e a igreja de todos os séculos até o findar das eras. Aqui o Espírito Santo, usando Paulo, ele faz um alerta a nós. E o primeiro conselho que ele dá aqui no versículo 11, ele fala: tu, porém, ó homem de Deus, mulher de Deus, jovem, ancião, iniciante na fé, velho na fé, com cargo eclesiástico, sem cargo eclesiástico, não importa, pobre, rico, pequeno, grande. Ele fala: tu, porém, foge destas coisas. Paulo aqui, ungido pelo Espírito Santo, está dizendo para mim e para você, o Espírito Santo dizendo a mim e a você: foge destas coisas. E eu vejo, queridos, que nós temos vivido, por isso que eu tenho dito isso, os nossos jovens, as nossas crianças, nós temos vivido uma época de facilidade das coisas, onde Satanás, na sua mesma, porque Satanás não muda, ele não é criativo, ele não cria nada, ele não inventa nada, ele apenas continua copiando o que ele faz desde o dia em que ele caiu. Ele continua a oferecer coisas que seduzem. Claro, queridos, que hoje nós vivemos um mundo onde as seduções são maiores, onde as ofertas são maiores. E eu já disse isso aqui, já ouvi outros pregadores dizerem isso. Quem oferece riquezas, quem oferece facilidade na Bíblia, não é Jesus, é Satanás. Inclusive para o próprio Senhor Jesus, ele diz: se prostrado me adorares, darei todos os reinos da terra para você. Satanás continua fazendo da mesma forma, e nós, queridos, a Bíblia fala para nós não lutarmos com estas coisas. Eu vou ler de novo aqui: tu, porém, ó homem de Deus, ó mulher de Deus, ó jovem de Deus, foge destas
coisas. Se eu perguntar para minha mulher, o que eu gosto? Uma coisa que eu gosto. O quê? Não é de comer, pelo amor de Deus. Nós passamos perto de um agora de pouco, eu falei assim, eu ainda vou ter um desse. Caminhão, carro antigo. Sabe, queridos, eu gosto, de verdade, eu gosto de ver carros antigos, mas eu particularmente, eu não costumo ir. Eu não gosto, não é que eu não gosto, eu evito de ir, porque é como se, imagina, não é meu caso, tá? Imagina eu com muito dinheiro no bolso aqui, pastor, mas muito. Aí eu vou, glória. E aí, eu falo assim, não, mas eu preciso guardar esse dinheiro, porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Aí, Paulo, eu vou lá no encontro de carro antigo, e começo a olhar. Falo, puxa, isso aqui é bonito, hein? Daqui a pouco eu olho uma placa de vende-se. Oh, meu Deus, está vendendo. Deixa eu perguntar não paga nada. Quanto que está? Está tanto. Nossa, tenho isso no banco. Fugir, queridos, quando fala aqui, foge destas coisas. A Bíblia está dizendo para mim, não nenhum problema em comprar um carro antigo, um caminhão. Eu acho que eu fico até bem no caminhão, vou até ficar uns 15 centímetros mais alto, né? Mas, às vezes, queridos, nós estamos lutando com coisas que nos seduzem, mas não estamos lutando, estamos dando brechas. Estamos como se eu estivesse ao tempo todo me incentivando, vendo isto, procurando, pesquisando, indo atrás. Uma hora eu vou comprar, uma hora eu vou fazer isso, e talvez não era o momento, talvez não era o mais importante, talvez não era a prioridade, talvez não era o que Deus tinha para mim. Aí compra um carro antigo, começa a encontro de carro antigo, e não aparece mais na igreja, aí já começa a faltar em casa, entende, queridos, Deus está falando conosco, que aquilo que nos seduz, Deus não está falando para nós enfrentarmos, Ele está falando, tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e cada um de nós, queridos, porque é o Espírito Santo que faz isso. Enquanto a Marcela ministrava aqui o dízimo, isso me vem muito claro, é o Espírito Santo que fala ao nosso coração, por isso que nós não precisamos muitas vezes que alguém fique nos falando, porque se nós pararmos, simplesmente se nós pararmos, lermos a palavra de Deus, e dermos um tempo ao Espírito Santo, Ele fala. E cada um de nós sabe onde nós somos tentados, cada um de nós sabe onde é o nosso ponto fraco, cada um sabe onde é o calcanhar de Aquiles. Mas muitas vezes, ao invés de fugir, nós queremos fletar, nós queremos compactuar com aquilo que nós não deveríamos estar compactuando, e começamos a dar espaço, começamos a dar vazão, e naturalmente, queridos, nós seremos seduzidos. Um dos maiores evangelistas do século passado, do século 20, Billy Graham, um homem que teve uma história, ao meu ver, irrepreensível, um homem que teve uma história irretocável, morreu servindo ao Senhor, mas ele dizia claramente, não me deixe a sós com uma mulher dentro de um quarto, porque ele sabia do seu ponto, ele sabia das suas lutas, por isso ele fugia da aparência do mal, e muitas vezes nós, queridos, estamos querendo fletar e lutar com as seduções. Claro, aqui está falando das riquezas, dos falsos profetas, dos falsos mestres, mas cada um de nós sabe onde somos seduzidos, e o conselho que o Senhor nos dá é, lute, amém? Fuja, lute fugindo. Aqui, ele diz, antes segue. O Espírito Santo está dizendo, primeira coisa, fuja. Mas depois ele diz, antes de você se deixar seduzir, antes de você se emaranhar com isso, segue. E aí ele faz uma lista. Primeiro, a justiça. E sabe, amados, eu não vou ficar discorrendo aqui, porque são 6 pontos, e se eu ficar nesses 6 pontos, a gente vai se estender muito, mas, hoje não tem o versículo aqui? Põe aí para nós, filho, por favor. Quando ele fala, segue a justiça, eu pedi para pôr esse, mas já vou pedir para colocar outro. Põe Salmo de número 11:7. Lá diz assim, o Senhor ama a justiça, o Senhor é justo, e Ele ama a justiça. E quando nós
olhamos para um versículo desse, quando nós olhamos para aqui dizendo, segue a justiça, meu irmão e minha irmã, não é a nossa justiça, porque o Senhor é justo. Ele ama a justiça. Querido, já viu? Imagina Deus Todo-Poderoso, Deus que fez todas as coisas, algo que Ele diz que Ele ama. Mas deixa eu te falar uma coisa, a justiça que Deus ama não é a nossa justiça. Não é a justiça segundo o nosso entendimento. Às vezes, a nossa justiça é falha. Quando é com o outro, mas que fulano é avarento, eu só estou pensando no meu futuro. Mas que sujeito preguiçoso, não, eu só estou cansado. Mas que pessoa, sei lá, desleixada, não, eu sou sem tempo. A nossa justiça, muitas vezes, ela invalida a justiça de Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor é justo. E nós precisamos entender, e a Bíblia deixa isso muito claro. Eu não anotei esse versículo, mas eu tenho ele cravado na minha mente. Aquilo que vós quereis que os homens vos façais a eles. É isso a justiça, queridos. Quando você pensar em algo sobre o outro, sempre se lembre, mas e se fosse comigo? Aqui, a palavra está dizendo, segue a justiça. Mas ela diz mais, segundo aqui, segue a justiça, vírgula, a piedade. E só um adendo aqui, piedade é uma palavra que a nossa língua, as derivações, ela traz para nós um sentido muito mais claro de piedade, como se fosse compaixão. Mas, na verdade, a palavra piedade, ela tem duplo sentido. Um deles é compaixão, mas o outro é reverência, temor. E quando nós olhamos aqui, devoção, melhor dizendo, quando nós olhamos no Novo Testamento, tem mais de 40 vezes que essa palavra é mencionada, a palavra piedade, e na maioria das vezes ela está dizendo isso. Ela está falando com relação à devoção. O Senhor está dizendo para mim e para você, foge do mal. Seja justo, mas também seja piedoso, seja devoto a Deus, seja devoção, temente, seja temente a Deus, viva em santidade, viva em temor de Deus. Eu sei que tem, e talvez eu já disse isso, eu não estou aqui querendo invalidar, mas tem muita gente que fala assim, não, quando a Bíblia fala temor de Deus, não quer dizer medo, quer dizer um respeito, quer dizer assim, uma admiração. Queridos, eu não posso falar isso e esquecer do que está escrito em Hebreus. Horrenda coisa é cair na mão do diabo. Está escrito isso lá em Hebreus? Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Queridos, quando Deus se manifesta ao povo no deserto, que a montanha começa a tremer, a fumegar, Rodrigão, o povo falou para Moisés, Moisés, não vai dar não, vai você lá. E Deus fala que ninguém toque, porque aquele que tocar nessa montanha, seja homem, mulher, criança, animal, vai morrer. Então sim, queridos, nós precisamos ter uma devoção de amor a Deus, de gratidão a Deus, porque Deus é o nosso Pai, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de amor, mas quando fala da piedade, está falando de uma devoção, de um temor ao Deus Santo. E nós não podemos esquecer isto jamais. Porque eu tenho dito isso, tem invadido as igrejas que se chamam cristãs, uma doutrina onde diz que o importante é que nós sejamos felizes. E aqui Paulo, ungido pelo Espírito Santo, está dizendo, segue a justiça, a piedade, a devoção, o temor, a santidade a Deus. Queridos, não sou eu que estou inventando, a Bíblia fala, sem santidade, ninguém verá a Deus. Amado, já parou para pensar isso? Nós precisamos voltar à piedade, a nos santificar, a nos separar. Mas vamos em frente, o terceiro aqui. Então, segue a justiça, a piedade, e em seguida, a fé. E a fé, nós sempre falamos, ouvimos da fé, poderíamos ir lá para Hebreus 11, falar do que é a fé. No próprio Hebreus 11:6 fala, sem fé é
impossível agradar a Deus. Mas eu queria olhar não por um outro aspecto, mas olhar de uma das facetas também da fé, que muitas vezes a gente esquece ou mistura as coisas, acha que a fé apenas é uma confiança ou uma expectativa ou até uma necessidade. Mas coloca aí, filho, por favor, 2 Coríntios 5, 7. É você que está aí, né, Gui? Estou falando Gui, mas às vezes é o Daniel, às vezes é a Aline, ou até a Nath, puxou o computador para frente, não sei. Mas enfim, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Se eu falar assim, Adilson, visto que eu gosto de cor clara e não escura, deixa eu ver aqui outra coisa, visto, Gabriel, que eu gosto de quente e não frio, eu estou dizendo que uma coisa é oposta da outra, certo ou errado? Aqui está dizendo isso, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, eu entendo aqui, queridos, que a fé, isso está escrito em Hebreus 1, é exatamente crer naquilo que nós não vemos. E nós precisamos trabalhar, desenvolver e buscar esta fé, que é a fé do tipo de Deus. É uma fé baseada naquilo que nós não vemos. E muitas vezes desanimamos, perdemos a coragem, perdemos a motivação, porque estamos querendo ver coisas, estamos querendo sentir coisas, estamos querendo ter coisas, e Deus está falando através da sua palavra, nós andamos por fé, não por aquilo que vemos. O quarto, então continuando, segue a justiça, a piedade, a fé, e o quarto, o amor. E eu sei, queridos, a Bíblia fala que Deus é amor. 1 Coríntios 13 fala do que é o amor, que o amor é paciente, o amor é benigno, não se cansa, não se usurpa. Mas, Colossenses 3, 14, fala, dá para pôr aí? Acima de tudo isto, porém, esteja o amor. E o que é o amor? Que é o vínculo da perfeição. O que é vínculo? Qual é o meu vínculo com a digníssima senhora Luciana Zanotti Palaro? Esposa. Com os digníssimos Guilherme, Felipe, Rafael, Marcela, Monique e Samira. Pai. Vínculo é aquilo que une. E a Bíblia está dizendo para mim que o vínculo, que o amor é o vínculo da perfeição. Ou seja, queridos, o vínculo que me liga a você, o vínculo que me liga aos meus familiares, o vínculo que me liga às pessoas que talvez eu nem tenha tanta afinidade, o vínculo que me liga aos meus vizinhos, aos meus colegas de trabalho, aos meus inimigos, a qualquer pessoa, tem que ser o amor. Porque, queridos, o amor, a Bíblia está dizendo que é o vínculo da perfeição, vai me levar a não enxergar os defeitos do outro. O amor vai me levar a não ver as debilidades do outro, as dificuldades do outro, ou até as carências do outro. O vínculo, o amor, que é o vínculo da perfeição, vai me levar a olhar para o outro, não como alguém do qual eu possa extrair algo, mas de alguém que eu possa dar algo. Amém? Quando a Bíblia está dizendo aqui, segue, porém, e vai listando, e ele fala o amor, ele está dizendo para mim e para você, o seu relacionamento com o outro, o seu relacionamento com os seus irmãos, o seu relacionamento com as pessoas que Deus coloca diante de você, deve ser um amor, porque este é o vínculo da perfeição. E faz esse teste, queridos, comece a olhar para as pessoas com este amor. Ah, mas o fulano só quer, eu estou sempre dando, eu estou sempre fazendo, nunca tenho retorno. Mas é o vínculo da perfeição. Se eu olhar assim, eu sempre estarei ligado em algo inquebrável. Eu conheço pessoas, queridos, que não se conversam há décadas,
Na minha família tem isso, por causa de dinheiro. Eu conheço pessoas, queridos, que se dizem cristãs, que pregam, que estão à frente de ministérios, mas que não falam com outros irmãos, que não perdoam, porque não colocaram como vínculo da perfeição o amor. Vamos adiante aqui, mas fala mais. A justiça, a piedade, a fé, o amor e a constância. E disso eu entendo, queridos. Não porque eu sou constante, mas eu sei o que é constância. Sabe? E eu peguei um exemplo bem legal. Constância, queridos, eu não sei se você tem, eu não sei o tipo de carro que você tem, mas constância é como se você tivesse um carro 1000 e você está andando na pista com 5 pessoas do porte, para não ofender ninguém, tá bom? 5 pessoas dentro do carro, na pista, você está a 100 por hora. Esse barulho que foi o carro. Né? Aí, chega na subida, o que acontece com 1000, 5 pessoas dentro, o ar-condicionado ligado? Quarta, terceira, e olha lá, depende da subida. Sabe o que é constância, querido? É você ter aquele carro potente, que você pode estar em 5, do meu porte, na pista com o ar-condicionado ligado, está na reta, está 100, está na subida, está 100, está na descida, está 100. Constância não significa falta de dificuldade, porque lembra, no morrinho, para o 1000, né, Rafa? Se ligar o ar ainda, mas é mesmo na dificuldade, continua firme, mesmo no momento de tribulação, continua firme, mesmo no momento onde as coisas não são favoráveis, se tiver com vento contra, então, aí lascou, continua firme. Constância, queridos, e guarda isso que é muito simples, constância é independente. Continuamos firmes. Amém? E para terminar aqui esse ponto, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. A gente pode pular essa parte aqui, depois a gente fala outra hora? Eu estou falando isso, queridos, porque mansidão a gente acha que é algo assim, não, é fulano, que é bondoso. Sabe aquele cara, Sérgio, que não importa o que você fala, não, está tudo bem, está de boa. Queridos, eu estou falando isso porque eu tenho luta com isso. Mansidão não é você ser essa pessoa naturalmente, mas mansidão, e presta atenção nisso, mansidão, que é uma das vertentes do fruto do Espírito Santo, nada mais é do que eu e você controlar as nossas emoções e reações, não a dos outros. Mansidão não é eu não sentir vontade de, é simplesmente, eu posso até sentir vontade, mas eu não aperto, eu abraço, eu amo, eu deixo o vínculo da perfeição. Quantos casamentos estão com problemas? Porque falta mansidão. Quantos relacionamentos entre pais e filhos, entre pastor e membros, entre colegas de trabalho, entre vizinhos, e nós estamos pedindo para que Deus nos faça manso. Queridos, cada um aqui tem uma personalidade. Eu não vou nem ousar aqui, porque tem um monte de psicólogo aqui, eu vou falar besteira, mas dizem que existe pelo menos 5, é isso? Né? Colérico, fleumático, sanguíneo, sei lá se isso é verdade ou se é invenção de pastor, mas cada um de nós tem uma personalidade. E a Bíblia não está dizendo para mim e para você que nós temos que mudar a nossa personalidade, nós temos que mudar o nosso caráter. Mansidão é eu controlar, é eu dominar os meus sentimentos. Então, para nós prosseguirmos, foge das seduções, anda na justiça, na piedade, na devoção a Deus, na fé, no amor, na constância e na mansidão. Mas olha o versículo 12, e aqui, esse é o ponto central para mim. Combate o bom combate da fé. E queridos, quem aqui está livre do combate?
Se tiver livre, a gente já sepulta amanhã, porque só se morreu. A Bíblia está dizendo, combate o bom combate. E sabe, amados, independente, você não precisa ser pastor, líder de ministério, pai de família, você não precisa ser casado, não que o casado tenha mais combate, por favor, não estou dizendo isso, depois a gente tem problema em casa, né, Paulo? A gente vive um combate, queridos, independente da posição que estamos, diário. A Bíblia fala algumas coisas, a Bíblia fala que o nosso combate não é contra carne, nem sangue, mas contra principados e potestades. A Bíblia fala, Satanás, o adversário de Deus, o vosso adversário, anda ao derredor. Queridos, nós temos um combate, todos nós, seja cristão ou não, seja pastor ou não, seja dizimista ou não, seja temente a Deus ou não, todos nós enfrentamos um combate diário, contra Satanás e contra as hostes malignas. E nós muitas vezes, eu falei um pouco disso semana passada acho que foi, nós esquecemos desse combate, vivemos uma vida como se estivéssemos flutuando, eu e você. A Bíblia está dizendo aqui, Paulo fala a Timóteo, mas é para mim e para você, combate o bom combate. E é interessante que o mesmo Paulo, na segunda carta que ele envia a Timóteo, no final da sua vida ele usa a mesma palavra, ele fala a mesma coisa, Marisa, ele fala assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amados, todos nós, Dona Amélia, Sheila, o Guilherme, a Nath, o Humberto, o Vitor, a Cláudia, todos nós somos chamados, a Evelyn, todos nós somos chamados a combater o bom combate, porque, queridos, não é uma luta que você escolhe ou não entrar, essa luta, ela já existe, ela não é contra pessoas, ela não é contra os nossos pais, não é contra os nossos cônjuges, contra os nossos filhos, contra pastores, contra governo, eu falei isso semana passada, a nossa luta é contra principados e potestades, é contra Satanás, mas a Bíblia está dizendo para nós, foge do pecado, mas o combate que nos é colocado dia a dia, nós somos chamados a combater. E eu te pergunto, Deus nos manda combater porque Ele é um Deus irresponsável? Porque Ele é um Deus que, que nem antigamente tinha, hoje, pelo menos a gente não ouve muito, é que nem aquelas pessoas que são, parece que gosta de ver sangue, que ia lá em rinha de galo, e jogava os galos lá para ver os bichos se matar, ou cachorro, ou mesmo dois homens lá se esmurrando até. Deus fala para mim e para você, combate o bom combate, porque o próprio Deus já declarou, já decretou e já conquistou a vitória na cruz do Calvário. É por isso, queridos, que Ele fala para mim e para você, combate o bom combate, porque a vitória eu já dei ali na cruz. Ele disse isso. Ele disse isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se nós estamos em Cristo, queridos, nós, como diz a palavra lá em Romanos 8, nós somos vencedores. Opa, não, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, para de fugir dos combates, para de esconder os combates. Talvez o combate seja, como a Marcela disse aqui no começo, contra um pecado. Talvez o combate seja também com a falta de perdão, que também é pecado. Talvez o combate seja com o medo de viver aquilo que Deus tem para a sua vida, do ministério, do chamado que Deus tem para você, que também é pecado, porque Tiago fala, todo aquele que sabe o bem que pode fazer e não faz, comete pecado. Talvez, amados, nós estamos fugindo dos combates, e a palavra está dizendo, combate o bom combate da fé. E este aqui é o versículo, é a parte central, inclusive, Gui, já anota aí, porque o Gui sempre pergunta, qual é o título, pai? O título da palavra dessa noite é, toma posse da vida eterna. E aqui a Bíblia está dizendo, toma posse, versículo 12, toma posse da vida eterna. É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você, lute, viva, tio,
a vida eterna. Lute, viva. Se dedique. Viva isso na sua vida, cada dia. Quando Paulo escreve aqui, sem saber que isso talvez chegaria a nós, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, é como se ele estivesse dizendo, viva isso a cada dia, se dedique a isso, lute por isso, porque lembra que eu disse no começo, queridos, o propósito e o plano de Deus conosco não é somente para esta vida. Eu já citei esse versículo inúmeras vezes, 1 Coríntios 15, aquele, porém, que tem a sua expectativa somente nesta terra, nesta vida, é o mais miserável dentre os homens. Porque, queridos, não dá para servir um Deus eterno, que tem propósitos limitados, temporários. Por isso que o Senhor está falando, combate o bom combate da fé e toma posse da vida eterna. Enquanto eu meditava nessa palavra, me veio isso muito forte ao coração. A vida eterna, queridos, não é um canal do YouTube que você se inscreve. Eu sou inscrito lá no canal do fulano, da fulana, então eu já estou dentro. A vida eterna não é isso, queridos. Vida eterna não é você fazer parte só de uma igreja, ter o nome de cristão, ser batizado nas águas. Também não é fazer parte de um clube, de uma associação. Vida eterna não é isso, amados. Vida eterna não é só fazer coisas, porque se você for em um clube, não um clube assim, esses clubes recreativos, mas se você for fazer clube dos colecionadores de borboleta da Escócia, você vai ver que todo mundo ali está envolvido na mesma coisa. Vida eterna não é fazer a mesma coisa que os outros estão fazendo, não é viver uma performance, não é estar no mesmo lugar, não é fazer parte de algo somente, mas a vida eterna é andar em um caminho. E que coloca para a gente aí, Mateus 7, 13, 14. Se você não entendeu até hoje o que é vida eterna, porque nós vamos viver a vida eterna, amém? Vamos corrigir? Nós já estamos vivendo a vida eterna. A partir do momento em que nós nascemos, o que está diante de nós, o que você respondeu não está errado, nós vamos viver a vida eterna, mas nós já estamos vivendo a vida eterna. Aí o Senhor Jesus diz assim, entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas olha aqui, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. Que vida? Essa vida aqui? Não, essa vida você já tem. Essa vida eu já tenho, amados. O Senhor está dizendo aqui da vida eterna. Ele está dizendo que a vida eterna é uma porta estreita, é um caminho apertado. E amados, em nome de Jesus, nós precisamos voltar a declarar nos púlpitos das igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, que o caminho é estreito. A Bíblia não mudou, as pessoas estão tentando alargar os caminhos. A Bíblia não falou para alargar os caminhos, a Bíblia mandou alargar as tendas, para que coubesse mais gente, para que conquistasse mais terra. Eu não estou falando de terra no sentido financeiro, estou falando no sentido de conquistar as nações para Cristo. Mas ao invés disso, as pessoas, ao invés de alargar as tendas, de alargar as terras para o Senhor, estão querendo alargar o caminho, para que mais pessoas queiram esse caminho. Não, está tudo bem viver assim, está tudo bem viver na prática do pecado, o que importa é você ser feliz, o que importa é você estar satisfeito, o que importa é você estar de bem com a vida. Não, queridos, foi o Senhor Jesus que disse, a porta é estreita e o caminho é apertado, mas Ele dá uma garantia para a gente, que este caminho estreito e apertado conduz para a vida, e a vida que Ele está dizendo aqui é a vida eterna. Então, queridos, a vida eterna não é fazer parte de um clube, também nem tampouco se inscrever. Tem muita gente que parece que a vida eterna é um diploma, que conquistou e colocou lá na parede, está tudo certo, agora eu vivo como eu quero, da forma que eu quero. E num dia, quando eu morrer, vai ter um pastor do lado do meu caixão falando, que bom homem,
que mulher de Deus, agora está nos braços do Senhor. Queridos, o caminho é estreito, a vida eterna. Quando Paulo está dizendo aqui, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, não é pelos nossos méritos, amados. Eu não estou dizendo que é o fato de como eu e você vamos viver, mas se Paulo está dizendo, toma posse da vida eterna, é que a Bíblia está dizendo para mim e para você, a vida eterna nos foi dada gratuitamente, é graça, é bondade, é favor imerecido, é misericórdia de Deus. Mas, está dizendo aqui, toma posse. É como se alguém dissesse para a gente, olha, lembra do escândalo ali da casa que ficou conhecida aqui em Valinhos como a casa do Sheik? Falava, Gerson, a casa do Sheik é sua, está aqui a chave. Ou melhor, é só você ir lá e pegar a chave. Mas ele nunca vai. Ele fala, depois eu vou, deixa eu agora aproveitar aqui, cuidar dos porquinhos, das cabritinhas, das galinhas, de tudo maisinha que tem lá. E nunca vai. Às vezes, amados, nós estamos vivendo assim. Nós sabemos, nós pregamos, nós cantamos, nós falamos que Jesus nos deu a vida eterna, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas não tomamos posse da vida eterna. E a palavra está dizendo, toma posse da vida eterna. Viva esta vida eterna agora, a partir de agora. Amém? E eu, caminhando aqui para o final, olha o que fala no mesmo versículo, deixa eu ler ele inteiro de novo. Combate o bom combate da fé. Ou seja, não fique parado, queridos. Essa semana eu lembrei disso, eu preciso falar. Eu já até preguei sobre isso, mas eu vi um outro pastor, quando é um pastor famoso que fala, aí a gente fala, opa, tá vendo? Isso aí é verdade. Deus não chama desocupados. Então, todos nós somos chamados a combater o bom combate. Estou dizendo desocupado, não é quem não trabalha no serviço secular, é quem está flutuando, né? Eu já disse que tem a igreja atuante e tem a flutuante. A flutuante é aquela que está, como eu já disse, flutuando, né? Mas enfim, então ele fala, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Queridos, essa palavra aqui era motivo para nós darmos glória a Deus. Nós, eu e você, fomos chamados a viver uma vida eterna. Nós fomos chamados, pela qual foste chamados, é um convite, fruto da graça, fruto da bondade, da misericórdia de Deus. E sabe o que me encanta e que enche o meu coração? Que isso é para todos. Todos. A Bíblia diz, a vontade de Deus é essa. É algo imperativo, está afirmando, não é uma pergunta. A vontade de Deus é essa, que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Essa é a vontade de Deus. Vai acontecer? Nós sabemos que não, claro que não. Mas o Senhor nos faz um convite, toma posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna, Julie, toma posse da vida eterna, Elaine, Diogo, Dirce, Michele, cada um de nós, Pri, Seu Gessé, toma posse da vida eterna, porque é um convite que Deus faz, ele diz aqui, pelo qual fostes chamados. Nós não fomos chamados, queridos, a ser mega empresários, a ser alguém de sucesso, a ser alguém não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Se isso acontecer, que seja para a glória do Senhor. Mas nós fomos chamados a uma vida eterna. Amém? Amém. Gostei desse amém. E eu termino aqui com o versículo 14. Esse último conselho, que guardes um mandato imaculado, irrepreensível. O mandato do Senhor, queridos, ele é imaculado, ou seja, ele não pode ser maculado, ele não pode ser mudado, ele não pode ser transformado. O mandato do Senhor é eterno, a lei do Senhor é boa. Salmo 119 fala muito sobre a lei do Senhor. Eu não estou dizendo a lei, os 10 mandamentos, os 600 e pouco preceitos que está lá no Velho Testamento. Eu estou dizendo daquilo que o Senhor falou, que ele resumiu em 3.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo. 2, como a ti mesmo. 3. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você, queridos. Guarda este mandato que é imaculado. Ame ao Senhor de todo o teu coração. Ame o Senhor a ponto de amar a Deus mais do que todas as coisas. Ame o próximo como você ama você mesmo. Ame-se a si mesmo. Até quando? Olha o que ele fala aqui. Que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Daria até para fazer um acampamento aqui com um tema, né? Tipo, uma ideia aí, gente. Até que o Senhor venha, uma boa, gostei. Queridos, a nossa luta, o bom combate, tomar posse da vida eterna, tia. Tomar posse da vida eterna, Jennifer. Tem um prazo. É até que Ele venha. Até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual em suas épocas determinadas há de ser revelada. Ele determinou, Ele é Senhor, Ele é soberano. O meu papel e o seu, Joe, Dona Maria, Sr. Fernando, Doni, é continuar. Teremos combates? Muitos. O que a Bíblia está falando? Combate o bom combate. Foge das seduções. Seja justo. Seja piedoso, temente a Deus. Ame. Tenha fé. Seja constante. Continue, persevere. Mas toma posse da salvação pela qual fostes chamados. Amém. Você pode fechar os seus olhos um instante? Pastor, para que fechar os olhos? Para mim olhar para dentro de mim, queridos. É muito fácil nós olharmos para o outro, olharmos para aquilo que não está bom. Quantas pessoas aqui hoje precisam de uma resposta na área da saúde, na área financeira, na área do relacionamento? Quantas pessoas precisam de paz? Quantos de nós, queridos, precisam de coisas? E eu não estou dizendo de coisas supérfluas, coisas tolas, vazias. Estou dizendo de coisas importantes. Talvez a maioria de nós, se não todos, tem necessidades, tem orações, tem pedidos. Mas, amados, os nossos olhos podem ser fechados nesse dia, no dia de amanhã. Aonde está o nosso tesouro? A Marcela leu aqui também. Pois aonde estiver o seu tesouro, ali também está o teu coração. Onde está o nosso coração, amados? Onde está o nosso tesouro? Será que nós temos tomado posse da vida eterna? Ou será que essa vida está tão interessante, está tão boa, está tão prazerosa, está tomando tanto o meu tempo? Eu não estou dizendo que nós não devemos fazer as coisas desse mundo. Sim, nós devemos trabalhar. A Bíblia fala que isso é bênção. Nós devemos conquistar. Também isso é promessa do Senhor. Cuidar dos nossos filhos, servir uns aos outros. Tudo isso faz parte das nossas vidas. Mas o Senhor nos chama a tomar posse de uma vida que não vai se limitar a 80, 90, 100 anos. Mas o Senhor me chama e te chama a tomar posse de uma vida que vai durar milhares, milhões, bilhões, trilhões, infinitos anos. Talvez, meu irmão e minha irmã, Satanás tem nos distraído com tantas coisas, que nós estamos esquecendo de voltar os nossos olhos
ao reino de Deus. Eu não estou falando de você, estou falando de mim. Estou falando de nós. Estou falando de homens e mulheres que talvez estão sobre púlpitos, estão com as suas vidas aparentemente estabelecidas, que talvez sejam aplaudidos, reconhecidos, honrados, mas que têm esquecido daquilo pelo qual Deus o chamou. Um propósito eterno. Amados, como é comum hoje, se você amanhã procurar na internet, como a Marcela também disse aqui, começa a procurar, você vai ver tantos homens, tantas mulheres, tantas pessoas, em nome de Deus, falando de coisas que só concernem a esta vida, de coisas temporãs, de coisas que são boas, sim, mas são temporãs. E amados, Deus tem colocado isso no meu coração, talvez será uma próxima mensagem, mas talvez nós estamos vivendo uma geração, que é a geração viciada em prazer, viciada em satisfação, é viagem e mais viagem, é compras e mais compras, é conquistas e mais conquistas, é dinheiro e mais dinheiro, é prazer e mais prazer, é exaltação e mais exaltação. Talvez, amados, os nossos olhos estejam tão voltados nisso, porque homens e mulheres que estão falando em nome de Deus, mas não estão falando da palavra de Deus, estão nos seduzindo. Por isso a palavra diz, foge deles. Estão nos seduzindo, dizendo para mim e para você, viva do jeito que você quer, seja feliz. A porta é larga, anda à vontade. Deus é bom, no final Ele vai perdoar, no final Ele vai salvar, no final Ele vai te entender. Mas é tempo, amados, de nós voltarmos a combater o bom combate, a viver, a guardar a carreira. Eu não li esse versículo, mas a palavra do Senhor diz que quando um soldado ele é arregimentado, quando ele é chamado, ele não busca, ele não se empenha nas coisas desse mundo, mas ele está ali empenhado, ele está arregimentado, ele está focado nas coisas pela qual ele foi chamado. E muitas vezes parece que os nossos olhos estão tão focados nas coisas deste mundo, que nós esquecemos que Deus nos chamou a um propósito eterno. Queridos, Deus está falando para mim e para você, pare de brincar, pare de achar que está tudo bem. Cadê a piedade, cadê a reverência ao Senhor? Não, mas Deus me entende. Sansão também pensava assim, queridos. Sansão ficava com uma mulher, depois com outra. Sansão tinha feito o voto de Nazireu, não podia tocar em bebida forte, nem nada derivado da uva, mas ele ia lá e bebia do vinho. Sansão tinha feito um voto a Deus, onde ele não podia tocar em nada morto, ele vai lá e toca no leão morto, até que o último voto é quebrado, e Sansão, você conhece a história, talvez, amados, eu e você estejamos andando de um jeito, e parece que não acontece nada, eu peco, eu caio, eu continuo nas mesmas práticas, e não acontece nada. Mas lembre-se, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, mas Deus tem algo muito maior para você, meu irmão e minha irmã, do que essa vida que eu e você temos levado, do que essas práticas, que muitas vezes preenchem um vazio por alguns instantes, mas depois causa tristeza, dor. O Espírito Santo está nos chamando nessa noite para voltar ao propósito eterno. Deus está nos chamando novamente a tomar posse da vida eterna, queridos. Porque o que Deus tem para mim e para você vai muito além disso. Vai muito além das conquistas, dos prazeres temporários. Deus é um Deus de propósito eterno. Pai, nós pedimos
misericórdia, nós pedimos perdão, nós pedimos que a tua graça, Senhor, venha nos tocar de novo e de novo. Aquece o nosso coração, meu Deus, para as coisas eternas. Deus, tem pessoas que estão com os olhos tão voltados ao céu, que já se esqueceram dessa terra, e essas o Senhor acaba levando. Outras, porém, ó Deus, estão com os olhos tão voltados a essa terra, que já não servem mais para o céu, que já não se interessam mais pelo céu, que já não buscam mais as coisas celestiais, que já não priorizam mais as coisas eternas. Senhor, tem misericórdia de nós, livra-nos das seduções, livra-nos, ó Deus, das paixões desse mundo, como nós falamos aqui, Senhor, ou melhor, na segunda-feira, de Demas, que amou o presente século, Demas que era ajudador de Paulo, que era cooperador de Paulo, amou as coisas do mundo e abandonou o Evangelho. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor, a vivermos isso, a cada dia, Senhor, combatendo o bom combate, perseverando na fé. Nos ajuda, meu Deus, a cada dia tomar posse da vida eterna, porque é bem da verdade, Senhor, é que cada dia nós estamos mais próximos dela e mais distantes deste mundo. Talvez muitos de nós aqui, Senhor, já viveu mais da metade da sua vida. Talvez muitos de nós já viveu mais de 90% da sua vida aqui nessa terra. O que temos aqui ainda, meu Deus? Ou melhor, mesmo aqueles, ó Deus, que ainda estão começando as suas vidas, o que este mundo tem para nos oferecer de eternidade? Nos ajuda, Senhor, a voltarmos os nossos olhos para a vida eterna. Um dia todos nós passaremos. Daqui 100 anos, nenhum de nós mais, Senhor, que está aqui nessa assembleia, nenhum de nós mais estará aqui. E o que será, meu Deus, de nós? Nós te pedimos, Espírito Santo, nos ajuda, nos perdoa, nos santifica e nos prepara para aquilo que o Senhor tem proposto eternamente, para aquilo que o Senhor nos chamou a viver eternamente, em nome de Jesus. Amém. E sabe, queridos, eu quero falar isso para você com muito carinho. Talvez você tenha sonhos de comprar coisas, de fazer viagens, de ter coisas, de viver coisas, mas nunca se esqueça. Quando eu estou dizendo nunca se esqueça, coloque na ordem certa o propósito eterno que Deus tem. Amém? Nós vamos para a ceia, e para mim sempre, eu fico numa incógnita, Senhor, quem eu chamo? Eu quero chamar todos, queridos, eu não sei quem ainda não serviu a ceia. Dona Maria, a senhora já serviu a ceia aqui? É? Não? Tá bom, então a senhora hoje é uma, por favor, pode nos ajudar? Mas o Senhor tem falado comigo, queridos, e eu quero que você receba isso de coração, de pessoas que têm se dedicado, dado um pouco mais. Eu disse isso no começo, e me perdoe, está até mais tarde do que eu já imaginava. Não precisa olhar para a hora, eu falo para você, é 8h19. Mas Deus tem me chamado a atenção nisso, e guarda essa palavra quando você for para a sua casa. O céu não será igual para todos. Tudo que nós fizermos para o Senhor, no Senhor, não é em vão, queridos. Não é em vão. Amém? Nós vamos para a ceia, mas eu quero pedir para o louvor, se puder subir, e nós vamos, enquanto eles vão preparando, aqui eu vou pedir uma ajuda para a pastora Lu. Marcela também ajuda?
Dona Maria, a senhora nos ajuda a servir? Eu vou pedir, Rose, você que está de volta, não estava por causa da enfermidade, você também nos ajuda, por favor? Glória a Deus, queridos, a gente tem uma lista aqui, Dona Bia, Dona Nirvina, ore para a Dona Nirvina também, tomou um tombo, a Rose está aqui conosco, a Elaine, a Dona Cleusa, mãe é Cleusa, né, Michele? A Dona Cleusa, mãe da Michele, a Dinorá, que partiu, né, então oramos pela Dona Beth, pela Marlene, pelo Bertinho, e tantas outras pessoas, queridos, que estão enfrentando lutas, mas são combates. Talvez você que está aqui hoje não está enfrentando uma luta de enfermidade, mas está enfrentando uma luta na sua alma. Mas leva essa palavra para sua casa hoje, para sua casa não, leva essa palavra para a sua vida. Combate o bom combate da fé e toma posse, porque ela nos foi dada gratuitamente para nós, mas custou o sangue de Jesus da vida eterna. Amém? Enquanto o louvor ministra esse louvor, nós vamos vir nos servir, mas queridos, venha falando com o Senhor, peça perdão. E a gente acha que eu tenho que pedir perdão porque eu falei o que não devia, vi o que não devia, porque eu chutei o cachorro, porque eu briguei com o vizinho, porque eu fiquei outro dia em casa assistindo futebol ao invés de ir no culto. Não são só essas coisas, queridos. Peça perdão a Deus, talvez, porque assim como eu, talvez os seus olhos estejam tão voltados para as coisas dessa terra, que nós estamos esquecendo de tomar posse da vida eterna. Mas não deixe de participar da ceia. Aqui, Cláudia, a gente abre a ceia para todos. A gente entende que 1 Coríntios fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu sempre repito isso: se examine. Se examine, porque eu vou me examinar. Eu vou olhar: Senhor, eu não sou digno, mas o teu sangue me purifica de todo pecado. Romanos 8. E a Bíblia fala em seguida: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e tome, e coma, e beba do corpo de Cristo. De nada adianta, queridos, eu me examinar, você se examinar e falar: eu preciso mudar. Não toma ceia, mas não muda. Não toma ceia, mas não toma postura. Eu te digo nessa noite: tome a ceia, participe do corpo, faça parte do corpo, porque você é corpo de Cristo, e tome uma postura diante do Senhor. Amém? É para mim, Gui, ou para os outros? Então, vamos, como a gente sempre faz, primeiro aqui o lado esquerdo, depois o lado direito, mas todos se servindo.
invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, Oh glória, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagro todo o meu ser a Ti. Queridos, eu acho que a gente está começando a entender. Alguém derramou suco, o tio foi buscar um papel, a Sheila foi atrás, o Benê pegou aqui, está servindo todo mundo. E assim vai, queridos, é servir. O propósito eterno, ele começa... Sobrou um? Desceu. O propósito, a vida eterna, começa aqui, servindo uns aos outros. E sabe, queridos, eu não ia nem falar isso, mas hoje eu e minha esposa ouvimos um testemunho, algo que foi tão gostoso de ver. Uma menina, ela já tem 3 filhos, mas ela deve ter uns 28, 29 anos. A Bárbara mandou um áudio para a pastora Lu e mandou para mim também, mas ela explicou mais para a pastora Lu. É uma menina que há pouco tempo atrás ela era uma boa menina, casada com seu marido, com filhos, mas ainda não tinha entendido o evangelho. E ela mandou um áudio dizendo para a pastora Lu: pastora, eu estou indo na igreja, eu me batizei, eu estou entendendo o que é o evangelho, né, queridos? Calma, vou falar. E ela ali foi relatando, e ela tem tido um encontro real com Deus. A gente percebe pela fala. Mas o detalhe disso, queridos, é que essa menina, ela é neta da Dona Mara. A Dona Mara partiu, queridos, há 1 ano e 3 meses mais ou menos. Mas o fruto continua. Um dia, amados, todos nós vamos partir daqui. Mas se nós entendermos essa palavra, tomando posse da vida eterna, e como é bom, queridos, é claro que sempre tem a tristeza de estar num funeral de um irmão querido. Nós já passamos por isso aqui 6 vezes. É triste, é dolorido, de entes queridos, mas como é bom quando nós vemos que aqueles que entenderam que é a vida eterna, mesmo não estando aqui, mas continuarão a frutificar. Eu quero, queridos, que um dia, quando eu não estiver mais aqui, os meus filhos, os irmãos que estiverem aqui, continuem a frutificar de algo que eu pude fazer. Então, meu irmão e minha irmã, continua combatendo o bom combate. Tá difícil? Tem hora que aperta, tem hora que dói, mas a Bíblia está dizendo: continua, combate o bom combate, mas toma posse da vida eterna. Amém? 1 Coríntios, eu gosto muito, eu acabei de citar aqui. Paulo está dizendo ali: por semelhante modo, e tendo dado graças, 24, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim.
Senhor, nós consagramos este pão e este suco, representando o teu corpo, Senhor, que foi transpassado, que foi moído, que foi ferido pelas nossas iniquidades, que foi castigado para que nós pudéssemos receber a paz. Nós consagramos, Senhor, este pão e este suco, pedindo a Deus que este momento, ó Deus, de comunhão com o Senhor e com a igreja, nos fortaleça a continuar combatendo o bom combate, a continuar, meu Deus, tomando posse da vida eterna, porque um dia, Senhor, todos nós estaremos diante do Senhor. E o que é maravilhoso, queridos, desse capítulo, aqui no versículo 26, o Senhor Jesus fala assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Até o fim, queridos, até o final. Igreja tem problemas? Tem. Nós enfrentamos lutas? Sim. Tem momentos que nós vamos desanimar, chatear, nos sentirmos ofendidos, ofendermos. Tem, queridos, mas a Bíblia está nos aconselhando que todas as vezes que a gente comer deste pão, mas, queridos, tem que ser em comunhão. Não é você lá. E eu falo isso com convicção nesses meus 25 anos de caminhada cristã. Eu não estou querendo dizer isso para que você fique refém meu, refém da Nova Vida. Não é isso. Mas infelizmente, quantas pessoas eu vi que saíram, deixaram de congregar, que deixaram a igreja. E, queridos, eu não vi nenhuma melhorar, eu não vi nenhuma estar mais cheia do Espírito Santo, eu não vi nenhuma ser mais cristã porque saiu da igreja, porque não congrega mais. Muito pelo contrário, vai se afastando, se afastando, se afastando. E como é bom, amados, nós temos essa oportunidade nessa noite. Então, amados, até que o Senhor venha, continuamos a nos reunir, a partir do pão, a beber do suco, a amar os outros, não pelo aquilo que Ele oferece, não por aquilo que Ele pode te dar de bom, mas porque Cristo te amou, me amou, apesar dos nossos defeitos. Amém? Comamos do pão. Com reverência, com piedade. Da mesma forma, o suco, que representa o sangue de Cristo. Eu sempre gosto de dizer isso, querido. A Bíblia deixa claro que foi vertida até a última gota, porque saiu água. Bebamos do suco, representando o cálice da nova e eterna aliança em Cristo Jesus. Senhor, nós te pedimos perdão. Perdoa-nos pelos nossos muitos pecados. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa indiferença. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes os nossos olhos estão tão fascinados por essa terra. Mas eu creio, meu Deus, que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, que já tem feito isso, nos ajudará a cada dia, Senhor, mesmo em meio a combates, a tomarmos posse da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Se assente só mais um pouquinho, nós já vamos encerrar. Eu não separei nenhum aviso, mas eu lembro de alguns. Queridos, me ajudem a pastorear. Quem ajuda o pastor a pastorear não é outro pastor. Ele também pode ajudar. Não é outra pastora, também ela pode ajudar. Mas é a igreja. E, queridos, eu não sei se você está percebendo, nós compramos 10 cadeiras, porque a igreja me disse, o conselho me disse que estava faltando cadeiras. E eu estou vendo tantas cadeiras vazias.
Tem irmãos que simplesmente estão deixando de congregar. Pastor, mas você que tem que ir atrás disso. Não é, queridos. Primeiro, nós como cristãos maduros, temos que entender que isso é bênção para nós, congregar. Mas se algum irmão está fraco na fé, procure esse irmão, converse com ele. Às vezes, amados, a gente é só transportador. O problema vem até nós, a gente leva para o pastor. O problema chega até nós, a gente leva para o pastor. Queridos, eu sou igual a você. Na verdade, sou até um pouquinho mais gordo que você. Às vezes um pouquinho mais atarefado que você. Um pouquinho mais necessitado que você. Então, nos ajude nisso. Procure esses irmãos, ore com esses irmãos. Se você tem visto algo que tem acontecido, pastor, eu acho que a igreja precisa tomar esse. Venha, conversa conosco, conversa com alguém do conselho, mas não seja espectador, não seja flutuante, seja atuante. Amém? Tem mais algum aviso, amor? Tá bom. Vamos, pois não, pastor? Obrigado. Eu ia deixar para falar isso depois, porque nós, o Joe e a Dona Bia está se cuidando, amados, continue orando por ela. Essa semana vai ser uma semana definitiva, né, Sr. Fernando? Acredito que vai sair a bendita e esperada cirurgia, que não é uma, são 3. Então ore pela Dona Bia. Mas a irmã Brígida, que é uma bênção, ia ministrar aqui conosco, mas ela teve uma situação que não tem como, ela não vai estar no Brasil, ela não tem como. Então a gente está adiando isso, né, Joe? Lá para setembro, outubro, vai ser uma bênção, queridos, não tem problema que seja adiado, mas vai ser uma bênção. Mas enquanto isso a gente continua se reunindo, orando, buscando ao Senhor. Amém? Vamos para casa? Vamos ficar em pé? Obrigado, Cláudia, pela visita. Venha sempre que quiser. Deus abençoe. Helene, espero que seja sem dores. Está com um pouquinho, mas que bom. Amém. 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 A igreja fala, se um cair, o outro levanta. A gente não está lá para levantar. O Sérgio levanta, mas a gente está aqui para te levantar em oração. Rose, que bom que a Rose está de volta. Deus abençoe. Amém, Rose. Glória a Deus. E é assim, amados, que nós vamos até que Ele venha. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, ó Deus, por esse tempo de comunhão. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que tem entendido e tem se prontificado. Pai, que nós possamos viver cada dia tomando posse dessa vida eterna, da qual fomos chamados gratuitamente pelo amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nos dá uma semana de vitória, uma semana de paz, mas uma semana de comunhão com o Teu Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe. Vai na paz do Senhor.